Olá, seja bem-vindo ao programa Ideias e Debate. Hoje nós vamos falar de um assunto aí que está muito atual, que é a questão do teletrabalho e do home office. Para discutir esse assunto, eu recebo dois especialistas, o Dr. Carlos Eduardo Ambiel e a doutora Fabiola Marques estão aqui com a gente para discutir sobre esse assunto. Sejam muito bem-vindos ao programa Ideias e Debates. Vamos começar, né, com um conceito. Qual que é a diferença do home office e do teletrabalho? Eu explico que o nosso programa é interativo, então cada um pode complementar a pergunta do outro. Vamos começar com o Dr. Carlos Eduardo Ambiel. Tudo bem? Seja bem-vindo à Rede Alesp. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar com você, doutora Fabiola. Bom, o home office não é uma novidade, já existe há muito tempo, né? Aquela situação em que o trabalhador trabalha da sua residência, não precisa trabalhar no local da sede do empregador. O que há diferença em relação ao teletrabalho, que é uma regulação mais recente, de 2017, é que o teletrabalho ele pressupõe que o trabalhador permaneça preponderantemente trabalhando fora do estabelecimento do empregador e se utilizando de meios de informação e comunicação, ou seja, da tecnologia da informação como instrumento de trabalho. Então, é o típico trabalhador que usa o computador ou o celular, ou algum meio de telecomunicação para prestar o seu serviço de forma preponderantemente fora do local da sede do empregador. Mas é possível também trabalhar em casa sem estar trabalhando em home office. Então, sem estar em teletrabalho. Então, é uma pequena diferença. O teletrabalho é um pouco mais específico, o home office é um pouco mais genérico e é muito mais antigo que o teletrabalho. Agora é interessante, dentro disso, eu quero que a doutora Fabiola faça a introdução na questão. É uma prática que, como o doutor explicou, ela é antiga, mas agora, nos tempos de pandemia, que ela ganhou, né, uma prática e muitos gestores já fazem essa opção. Exatamente. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite. É um prazer estar aqui com você, Guga, e também com o doutor Ambiel, que faz tempo que eu não me encontro. Por teleconferência, né? Mais uma vez também sem estarmos presencialmente. De fato, o home office, ele é um trabalho que é realizado em casa e normalmente se utilizando de meios telemáticos, pela tecnologia da informação. Na verdade, nós temos 3 tipos básicos de prestação de serviço. O próprio artigo 6º da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, ele estabelece que não pode haver distinções entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o trabalho realizado na residência do empregado, que é conhecido como trabalho em domicílio, e também o trabalho realizado à distância. O trabalho realizado à distância, ele pode ser realizado na casa do empregado ou pode ser realizado em qualquer outra localidade. Hoje nós temos vários espaços que são oferecidos aos trabalhadores que eventualmente não têm um escritório, um local de trabalho e que dividem o espaço, né? Então, ele pode realizar essas atividades na sua casa, num local de coworking, dessa divisão de espaço, ou em qualquer outro lugar que esteja disponível a internet. Ele precisa realizar a sua atividade por meio de um mecanismo, né, de telecomunicação, de comunicação e de informação. Hoje, diante da pandemia e do isolamento social, nós percebemos que muitos trabalhadores no Brasil, creio que, segundo as últimas informações do IPEA, são cerca de 23%, não chegamos a 25%, estão trabalhando em home office. E o home office é uma expressão que nós utilizamos, não é técnica, né, que de fato já existe há muito tempo, várias empresas já adotavam. Então, o que normalmente acontecia para muitos empregados era que eles trabalhavam de segunda a quinta, por exemplo, no estabelecimento da empresa e às sextas-feiras por intermédio da tecnologia de informação e justamente trabalhavam em home office. Mas ele não se confunde com o teletrabalho, porque o teletrabalho é uma expressão mais ampla, como o professor Ambiel acabou de explicar.
Normalmente, o teletrabalho, que foi introduzido agora, uma regulamentação específica pela chamada reforma trabalhista, ele estabelece que é a atividade preponderantemente realizada fora do local do empregador, né? Fora do estabelecimento do empregador. E o home office que a gente conhecia e que já era utilizado, quando uma vez ou outra era combinado entre empregado e empregador a possibilidade de realizar as suas atividades à distância. Agora, é interessante a gente perguntar, o trabalhador que a empresa fez a opção por home office, ele tem os mesmos direitos em relação a salário, a benefícios e tudo mais? É importante, porque é uma dúvida que aparece frequentemente. Eu quero saber da doutora Fabiola e também do doutor Carlos Eduardo. Realmente, os empregados, eles têm os mesmos direitos. Ele é um empregado como outro qualquer. Então, ele tem os 4 requisitos presentes, ele tem direito, ele tem a caracterização do vínculo empregatício, portanto, ele é uma pessoa física, o trabalho é pessoal, o trabalho é habitual, é subordinado e é oneroso. Então, ele tem os 4 requisitos. E como empregado, como diz o próprio artigo 6º, ele tem todos os direitos. É óbvio que a legislação, por exemplo, estabelece que ele não se utilizando, por exemplo, de transporte público, ele não vai ter direito ao recebimento do Vale Transporte. Mas os demais direitos, como um convênio médico, ou um vale-refeição, ou qualquer outro direito previsto na legislação ou em convenção coletiva, eles são devidos ao trabalhador. A novidade que nós temos e que ainda não sabemos como que ela vai ser interpretada pela Justiça do Trabalho diz respeito à jornada de trabalho, porque o teletrabalhador, que é essa nova previsão prevista pela reforma trabalhista, ele está excluído do direito ao controle de jornada e, consequentemente, às horas extras. Né? Na minha opinião, eu não acredito que esse direito seja de fato confirmado. Eu acredito que nós teremos aí alguma mudança da própria legislação ou da Justiça do Trabalho, tendo em vista que, pelo fato do trabalhador que presta suas atividades por intermédio dessa tecnologia de informação, ele tem como ser fiscalizado no que se refere ao tempo de trabalho, ao tempo de disposição ao empregador. Agora o contrato é... Pois não, doutor, pode complementar. Não, eu só ia complementar. Uma das coisas que se chamou muita atenção quando começou a pandemia era a pergunta se haveria ou não direito ao ticket refeição, né, ao vale-refeição, ao vale-alimentação. Apesar do trabalhador estar em casa e portanto, não ir ao restaurante, normalmente não está indo ao local de trabalho e ter que se alimentar no restaurante próximo, ele tem que se alimentar. Ele pode se alimentar com custo na sua própria casa ou comprando uma refeição para comer em casa. Então, isso não altera o direito dele receber o vale-refeição, desde que os outros trabalhadores também recebam. Lembrando que o vale-refeição não necessariamente é um direito consagrado na CLT, mas vem aí ou de uma prática da empresa ou, eventualmente, de acordos e convenções. Mas isso chamou muita atenção. As empresas pensavam, trabalhando em casa, vai almoçar em casa, não precisa do vale. E não é verdade, porque se o trabalhador que vai ao local de trabalho recebe o vale, quem está em casa também tem o direito, inclusive de sair de casa para se alimentar num restaurante próximo à sua casa. É interessante todos esses fatores. E o contrato de trabalho, quando há home office, ele é diferente? Aí eu lhe pergunto também, vendo a atual situação, você acha que a partir de agora as empresas contratando através do home office mudarão algumas regras? É possível que se mude até o regime de contratação e tudo mais? Como é que vocês veem essa questão, que eu acho que é uma questão bem polêmica, né? Vou começar com o Dr. Carlos. Olha, primeiro que o regime do teletrabalho, criado na Lei 3467 de 2017, da Reforma Trabalhista, que a doutora Fabiola lembrou aqui, ele especifica a necessidade de, quando eu tenho um trabalhador presencial que vai se transformar num trabalhador de teletrabalho, ou seja, com preponderância no trabalho fora do estabelecimento empregador, é obrigatório que o empregado e o empregador estabeleçam um aditivo contratual especificando as novas condições de trabalho. E lá vai regular, por exemplo,
quem vai arcar com o custo de eventualmente um acesso à internet ou do equipamento que vai ser usado no trabalho em casa. Então, a própria lei, quando trata do teletrabalho, exige uma disposição específica em contrato. Então, me parece que, até em função da pandemia e das novas realidades que nós aprendemos nesse período, né, as necessidades e dificuldades, é provável que estas disposições passem a figurar dos contratos de trabalho, não só daqueles que estão sendo migrados do presencial para o teletrabalho, como talvez aqueles novos trabalhadores que venham a ser contratados já tenha lá no seu contrato um capítulo que discipline as condições de eventual teletrabalho se ele for um trabalhador que se submeta a esse regime. Então, me parece que, não só para uma exigência de lei, mas para uma necessidade das novas realidades, que isso passará a ser uma disposição presente nos contratos. Fabíola, o que a senhora tem a acrescentar? Eu concordo com o doutor Ambiel e exatamente eu acho que o que é importante sempre lembrar é que o teletrabalho, portanto, essa prestação de serviços à distância, ela depende de uma autorização do empregado, quer dizer, ela não pode ser imposta pelo empregador ao empregado, depende de um acordo, como o professor Ambiel disse, quer dizer, eu preciso de um contrato que preveja essa possibilidade. Então, se eu tiver a autorização do empregado, eu posso transformar o contrato de presencial para telepresencial. E no retorno, também é possível. Neste caso, eu já não preciso da concordância do empregado. Então, se o empregador quiser que o empregado retorne às atividades que ele executava presencialmente, ele poderá determinar essa necessidade para o empregado, só que ele deve garantir um período aí de 15 dias para que o empregado retome as suas atividades presencialmente. Mas, com certeza, vai ser uma previsão que deverá constar na maioria dos contratos de trabalho. Legal. É importante a gente pegar uma outra análise, né? A partir de agora, quem está no regime de home office, como é que fica a questão do gerenciamento de horário? Porque, assim, eu percebo que a pessoa no sistema de home office acaba trabalhando mais do que no próprio escritório. Vocês notam isso? Que acaba você tendo uma tendência a querer resolver, você está em casa, então você começa mais cedo, termina mais tarde. Como regular tudo isso, doutora? É bem difícil, até porque a reforma trabalhista estabeleceu que o teletrabalhador não teria direito a esse controle, né? Como eu falei já anteriormente, não acredito que essa determinação realmente seja utilizada, porque, de fato, existe a possibilidade de controlar as atividades do prestador de serviços, do empregado, que trabalha por meio da tecnologia de informação. No entanto, sem dúvida nenhuma, a gente percebe que o empregado que trabalha externamente e por meio da internet, ele acaba trabalhando mais. Pelo menos é o que eu tenho visto na minha experiência, acredito que na experiência aí da maioria dos empregados. A gente fica mais tempo à disposição, você fica mais tempo na frente do computador, porque não tem o tempo gasto, né, de ida e vinda do trabalho, você acaba se alimentando em tempos menores, porque nós já estamos em casa, então ao invés de usufruir aquela 1 hora de intervalo para alimentação e descanso que é garantida pela legislação, a gente acaba reduzindo esse período, né? E muitas vezes se estende essa atividade até mais tarde. Então, há necessidade, na minha opinião, de uma fiscalização que deverá ser feita pelo próprio empregador, mas também com a assessoria do empregado, né? Então, há uma necessidade de um estabelecimento aí de um certo acordo para que o empregado não fique o tempo todo à disposição das suas atividades no emprego. Agora, é importante a gente conversar também sobre um assunto, né? Na visão de vocês, como é que funciona? Eu vou querer até ouvir primeiro, né? Eu esqueci de pedir a opinião do doutor Carlos Eduardo
sobre isso, sobre a questão das pessoas trabalharem mais, também a questão de feriados, mas aí eu quero entrar também no outro tema que o doutor desenvolve depois. Qual que é a etiqueta que nós devemos ter em termos de comportamento do trabalho digital? O que é essencial para que os profissionais e as corporações elas adotem a partir de agora? Que eu acho que o teletrabalho e o home office é, sem dúvida nenhuma, uma realidade. Doutor Carlos, por favor. Olha, isso acho que são as grandes questões, né? Porque a ideia do legislador, quando ele estabeleceu o teletrabalho, era dizer que o trabalhador estando em casa, portanto, controlando o seu tempo como ele quisesse, né? O horário que ele iria trabalhar, o horário que ele ia cuidar dos filhos, o horário que ele ia almoçar, ele não ficaria mais sob uma condição de limitação de jornada. A pandemia nos ensinou, no entanto, que talvez não seja essa a realidade. Mesmo estando à distância, como os meios de comunicação hoje são muito, digamos assim, muito presentes, né, e são muito fáceis de você estar conectado, e até de saber o que você está fazendo e como está trabalhando, é provável que esse elemento, né, da possibilidade do controle e da quantidade de tempo venha a ser um elemento a ser considerado nas demandas trabalhistas. Mas, em tese, pelo menos aquilo que o legislador estabeleceu, o trabalhador que trabalha em casa com meios telemáticos, né, informáticos, não está sob jornada. E é possível que isso de fato ocorra. Em alguma situação concreta, o trabalhador tem que entregar a tarefa dele. Ele não importa se ele vai trabalhar no horário regular que ele trabalhava ou um horário alternativo que para ele seja melhor. Ele, em tese, faz a sua melhor escala de trabalho. Então, vai depender muito do tipo de trabalho, se essa realidade permite essa flexibilização pelo empregado ou não. Ou se, na prática, aquele trabalhador acaba ficando mais tempo à disposição do que antes. Então, a doutora Fabíola colocou muito bem, esse me parece ser o grande ponto aí de questionamento, que vai, no futuro, gerar as nossas demandas e os litígios. Agora, em relação a feriado, não muda nada, né? O trabalhador que trabalha em casa tem o mesmo direito de descansar no feriado e no domingo. Então, no dia do feriado, ele não pode trabalhar. Se ele trabalha, ele tem que depois compensar esse dia trabalhado com outro dia de descanso na mesma semana. Não há nenhuma diferença em relação a feriado. Quanto à etiqueta, alguns cuidados são necessários, mas fundamentalmente nos parece que os mesmos cuidados que se deve ter em relação ao trabalho presencial deve-se existir em relação ao teletrabalho. O grande problema é que, às vezes, no ambiente da casa, a pessoa acaba sendo exposta a situações da vida pessoal que no escritório não é. Então, aí tomar alguns cuidados com estar num ambiente separado da casa, né, um ambiente com pouco ruído, em que não haja acesso de pessoas que possam intervir ou de maneira inadequada, vestimentas adequadas, talvez usar fundos de tela que fixam apenas o trabalhador e não mostra a casa e expõe toda a intimidade da casa e das pessoas que lá estão. Então aí é necessário um cuidado dobrado, porque ainda mais quando você está em plataformas com muita gente assistindo, ou até online, isso acaba de fato expondo o trabalhador a situações que no ambiente fechado não ocorreria. Então, agora, o comportamento, né, o respeito, o tratamento com cordialidade, a cobrança de um modo adequado e não com nenhum tipo de assédio, já existe no presencial e deve também ser respeitado no teletrabalho. Outro fator que é muito interessante, e eu vou querer ouvir daqui a pouco a doutora Fabíola sobre isso, mas e o salário? É reduzido? É uma oportunidade aí que o empresário, o gestor tem de reduzir seus custos também na folha de pagamento? Quero a opinião da doutora Fabíola sobre a questão da etiqueta digital e aí a gente entra nesse outro assunto. Eu acho que com relação à etiqueta digital, o professor Ambiel já falou basicamente tudo. Não existem diferenças entre um trabalhador que presta suas atividades no estabelecimento da empresa ou em sua residência ou em qualquer outro local. A grande dificuldade é que muitas vezes os empregados não têm um espaço reservado e aí você tem crianças executando suas atividades agora na pandemia também dentro de casa, a esposa ou o marido também trabalhando, enfim, acaba misturando muito a atividade do trabalho com a atividade na residência, com as
os acontecimentos, né, da residência. Isso faz com que exista aí uma certa perda de intimidade. Por isso é fundamental que a empresa preveja essas questões e estabeleça um código de conduta. É importante que, aos poucos, isso a gente acho que vai descobrir, quais são os pontos necessários que devem constar dessa política, desse código de conduta e de etiqueta, para garantir a intimidade do trabalhador e também para não prejudicar o exercício das atividades. Com relação ao salário, é importante lembrar que, assim como o empregado que executa suas atividades também no estabelecimento da empresa, o salário ele nunca pode ser reduzido, salvo por acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou seja, o salário ele é irredutível a não ser que exista uma autorização do sindicato expressa a respeito desse assunto. O que nós tivemos agora na pandemia foi a criação de um benefício emergencial, né? Então, uma lei específica que começou com uma medida provisória, que se transformou em lei, a Lei 14.020, e que permitiu a redução proporcional de salário e jornada. Mas, tirando essa possibilidade da Lei 14.020, que permite a redução de salário e jornada, ou até mesmo a suspensão do contrato de trabalho com a suspensão do pagamento dos salários, nós não temos essa possibilidade. Sem dúvida nenhuma, o trabalho externo, quer dizer, fora das dependências da empresa, ele acaba reduzindo os custos do empregador. Mas isso não pode nunca afetar o salário do empregado. Entendo, é muito interessante. Agora, o que é importante também a gente analisar nessa questão? Como é que funciona a parte de fiscalização por parte do Ministério do Trabalho em relação a isso? Eu quero a opinião do doutor Carlos Eduardo também em relação ao salário. Bom, a questão do salário, acho que não há muito o que colocar, é isso, exatamente. Por mais que talvez o trabalhador possa aceitar uma proposta de salário menor, porque ele não tem talvez um custo de deslocamento ao trabalho, né? Isso permita a ele, por exemplo, aceitar um salário menor ou viver num lugar com um custo de vida menor. Então, por exemplo, eu posso ter uma pessoa que trabalhava em São Paulo, que tem um custo de vida aqui de locação e de alimentação maior que uma cidade do interior. Se essa pessoa vai trabalhar em teletrabalho à distância, talvez, na hora da contratação, ela possa aceitar um salário que no interior de São Paulo seja suficiente para uma vida semelhante ao que ela teria em São Paulo a um custo maior. Então, no processo negocial, pode até ser que o teletrabalho permita uma nova repactuação de valor de salário com base no local em que a pessoa está vivendo e não necessariamente no local em que a empresa está sediada. Agora, para quem já está trabalhando, obviamente que a redução do salário por estar trabalhando de forma telepresencial não é justificada, a não ser que exista uma negociação coletiva e a categoria entenda, em troca de alguma vantagem ou uma garantia de emprego, a redução do salário. Caso contrário, isso não é previsto na legislação. Então, esse é um ponto aí que não vejo muito como se discutir. Agora, as outras questões relacionadas aí à fiscalização, é óbvio que é muito mais difícil fiscalizar uma pessoa que trabalha em casa do que uma pessoa que está numa empresa. Porque quando o auditor do trabalho vai à empresa, ele consegue olhar todo o ambiente de trabalho, toda a documentação. E o trabalhador em casa, é improvável que aquele auditor vá até a casa dele fiscalizar. Então, me parece que o processo de fiscalização continuará sendo feito nas empresas e o auditor vai exigir que a empresa demonstre que mantém com aquele trabalhador em regime telepresencial as exigências que a lei impõe, ou seja, que houve ali uma pactuação expressa do regime de trabalho telepresencial, que se estabeleceu quem vai custear as despesas com acesso à internet e meios de telecomunicação, que se estabeleça, por exemplo, um treinamento para fins de ergonomia ou até verificação de se os equipamentos usados no trabalho em casa, né, cadeira, mesa, computador, postura, estão dentro das normas da NR17 que cuida da ergonomia. Mas me parece que esse trabalho será feito dentro do estabelecimento do empregador, olhando o que esse empregador tem implementado em relação aos seus empregados. Porque ir à casa de todos os trabalhadores
realmente será uma coisa que não é muito possível. Então, mas acho que isso não impedirá o trabalho de fiscalização feito diretamente ao empregador. Me parece que essa vai ser a dinâmica para o trabalhador telepresencial. Doutora, o que a senhora acha disso? Eu concordo com o doutor Ambiel, eu acho que é exatamente isso. A gente não tem a possibilidade de ingressar na casa do empregado para verificar se ele está cumprindo as regras e as obrigações previstas e que garantem a segurança e a saúde, né, do trabalhador. Então, muito provavelmente, essa fiscalização se dará na empresa, com a análise justamente dessas imposições, como a política de etiqueta, as regras relacionadas à ergonomia, então o espaço de trabalho, quem é o responsável pelo pagamento das despesas com a internet, com o acesso à informação, com os computadores que forem necessários, enfim. E o que é interessante aqui, eu acho que é justamente a dificuldade de nós determinarmos qual é o sindicato responsável pelos direitos do trabalhador, né? Então, falando em fiscalização, normalmente a fiscalização ela analisa todos os direitos do empregado e também se estão cumpridas as normas coletivas de trabalho. Essas normas coletivas de trabalho, elas são determinadas pelo sindicato que representa a categoria no local de trabalho. Como o doutor Ambiel disse, é possível que uma empresa esteja, por exemplo, sediada em São Paulo e o empregado esteja domiciliado em Sorocaba ou em qualquer outra cidade do interior, do litoral, ou às vezes até mesmo em outro estado. A dificuldade vai saber, até porque nós não temos uma previsão específica da lei a respeito desse assunto, qual será ou quais serão os direitos e as condições que deverão ser observadas para aquele trabalhador, já que ele não está trabalhando no estabelecimento do empregador, mas sim na sua própria residência. Então, será que ele vai ter os direitos previstos pelo sindicato da categoria da localidade onde está determinado o estabelecimento da empresa ou no efetivo local de trabalho dele? Então, nós temos aí diversas questões importantes que ou deverão ser resolvidas por meio de uma legislação específica, mais ampla, que preveja essas situações, ou pela própria jurisprudência que vai se organizar para responder essas dúvidas. Entendo, interessante. E agora, é uma outra questão, por exemplo, é legal a gente tirar essa dúvida. Por exemplo, alguém que mora fora do domicílio, por exemplo, a empresa em São Paulo, vocês citaram, a pessoa mora em Sorocaba. Ela pode começar a concorrer a vagas aí que de repente a pessoa não tinha facilidade. Você acha que isso é uma evolução que o teletrabalho, o home office, traz ao mercado corporativo? Eu acho que sim. Eu já tive aqui alguns casos, eu tenho alunos na PUC, por exemplo, que foram contratados nesse período de pandemia sem conhecer a empresa. Então, eles foram contratados e estão executando suas atividades por meio da internet. Isso é uma grande evolução. O que não pode acontecer, na minha opinião, é uma redução de direitos, uma redução de valores salariais. Isso aqui nós temos que garantir para que os empregados não tenham prejuízos. Mas, sem dúvida, a gente tem uma ampliação da possibilidade de trabalho até de prestação de serviços em outros estados. Então, os estados hoje do Norte e Nordeste, por exemplo, que tem prestam serviços através de home office em número menor do que São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que acho que são basicamente os com um percentual mais alto em trabalho telepresencial, vão poder também concorrer a essas vagas. Eu acho bem interessante. Pois não, doutor? Se você me permitir, porque essa situação ela não é uma novidade, né? Quando a gente observa, por exemplo, o telemarketing, que já é uma atividade que ocorre já há muito mais tempo, de maneira que você não precisa estar no local único, você pode fazer isso à distância.
Nós já identificamos em várias empresas que fazem o telemarketing profissionais que não estão naquele local em que a empresa está. Então, até às vezes trabalhos que vêm do exterior, né? Que você contrata pessoas de outro país, óbvio que no Brasil é mais difícil pela língua, mas em países que têm a mesma língua, como na América Latina ou da língua inglesa, né? É muito comum que empresas americanas, por exemplo, busquem trabalhadores para fazer trabalho de telemarketing, atendimento remoto em outros países que são mais baratos. E aqui, agora, o trabalho telepresencial amplia isso para atividades que antes eram impensadas, que você pode contratar um trabalhador para trabalhar aqui, que ele está em outro estado ou até em outro país. E essa preocupação da doutora Fabíola é muito interessante, ou seja, será que o sindicato será o sindicato da sede do empregador? Talvez seja, me parece que é uma forma mais segura. Só que daí eu tenho um problema de piso salarial. O piso salarial que se exige para uma pessoa que vive em São Paulo receber para poder trabalhar é um. Agora, no interior de São Paulo ou no interior de Alagoas, o custo de vida é menor. Então, eu posso exigir que aquele trabalhador contratado em outro estado tenha o mesmo piso do trabalhador de São Paulo. E se eu não colocar o mesmo piso, eu não estarei tornando o trabalhador de São Paulo em uma situação de desvantagem para conseguir um trabalho. Afinal, quem mora num lugar de um custo de vida menor conseguiria ser contratado a um custo menor. Então, me parece que essas questões, que não estão previstas em lei, e nem foram objeto aí de uma disposição explícita aí da circular do Ministério Público, né, que passou algumas orientações, deverá ser objeto aí de regulação nas negociações coletivas. Então, talvez o sindicato tenha que dizer, o piso é este para trabalhadores que vivem na cidade, ou em outros estados o piso tem que ser esse, ou até dizer que o empregador não pode contratar alguém por um piso menor para impossibilitar que aquele trabalhador que vive ali naquela região não consiga concorrer com quem tem um custo de vida menor. Então, são preocupações novas que nós não tínhamos até então e que vão exigir uma mudança na dinâmica das negociações coletivas, certamente. Agora, vocês acham que todas essas transformações, a gente sabe que tudo tem o lado bom, né, o lado positivo, eu acho que as empresas elas têm que avançar, porém, se você for pensar só na ótica do trabalhador, você não acha que pode surgir assim uma facilidade para que o trabalhador tenha cada vez menos direitos, cada vez os salários sejam menores e cada vez mais fique mais difícil para as autoridades controlarem? Qual que é a visão de vocês sobre isso? Eu começo com a doutora Fabíola. Olha, eu acho que vai depender muito do mercado de trabalho, né, e da própria economia. Esse é o tipo de pergunta que a gente repete independentemente do empregado trabalhar externamente ou não, né, de trabalhar por meio de home office ou não. A questão toda os empregadores devem obedecer o mínimo previsto pela CLT. Então, a consolidação das leis do trabalho, ela estabelece um mínimo que deve ser garantido aos empregados. É óbvio que no momento da negociação é possível que até diante da dificuldade de encontrar um novo posto de trabalho, diante do desemprego que é assustador e avassalador no Brasil, né, os empregados acabem aceitando valores menores, mas nunca deverão ser observados, esses valores nunca poderão ser menores do que o piso salarial garantido por uma convenção coletiva ou do que o salário mínimo, nem os direitos básicos que estão previstos. Agora, é uma questão econômica. Infelizmente, o direito do trabalho não chega tanto para regular essa questão econômica. Então, se não houver fiscalização, é bem possível que as normas trabalhistas não sejam cumpridas e as empresas não sejam punidas por causa disso. Doutor, o que o senhor acha disso? Olha, eu acho que tem os dois lados, né? Você tem o risco de uma digamos assim, desregulamentação de direitos, porque o próprio mercado, com uma demanda de trabalhadores maior, permite aí uma negociação de salários menores ou até de pessoas que aceitem prestar o serviço sem registro, porque há uma dificuldade de buscar um emprego. E até, infelizmente, há no Brasil um pouco essa realidade, nesse período, né, de auxílio emergencial do governo, aqueles que preferem
não serem registrados para não perderem os auxílios, né? Seguro-desemprego, auxílio emergencial e tudo mais. Então, isso é uma realidade que, infelizmente, nós vivenciamos. Por outro lado, há também um aspecto positivo. Você mesmo lembrou que quando eu posso prestar serviço para uma empresa sem estar necessariamente na sede dela, as oportunidades também se ampliam, né? Então, eu posso, morando numa cidade, conseguir um emprego numa outra cidade ou num outro estado. Isso tem um aspecto positivo. Eu posso, não tendo que me deslocar ao trabalho, ter um custo de vida menor. Eu não tenho combustível, eu não tenho que comer fora, eu não tenho que comprar tantas roupas como eu comprava antes, se eu tivesse que usar cada dia uma roupa diferente indo ao trabalho, né? Então, indiretamente, não estou na rua, eu não tenho gastos extras estando na rua. Então, tem os dois lados. Pode haver tanto, por um lado, uma situação em que os direitos venham a ser um pouco reduzidos por uma realidade econômica, mas, por outro lado, eu crio uma plataforma que viabiliza outras oportunidades e talvez com um custo menor que permita àquele cidadão que vai trabalhar conseguir um emprego apto às suas necessidades de custo de vida que antes ele não conseguia, tendo apenas a opção do trabalho presencial. Então, acho que tem, como tudo na vida, tem os dois lados, né? Agora é importante a gente tocar no assunto que é muito usado. Muitas empresas conseguiram agilizar os seus processos através de uma ferramenta que é simples, é gratuita e o Brasil inteiro e o mundo inteiro usam, que é o WhatsApp. As cobranças de WhatsApp, elas podem ser usadas aí como documentação. Ah, meu chefe me cobrou fora do horário. Ah, eu sofri assédios, etc. E tal. Como que funciona isso? Que é um negócio que é muito novo e eu acho que as dúvidas surgem a todo e qualquer momento e é importante até para os gestores, né, se alinharem com essa situação toda. Eu acho que a tecnologia ela veio aí para quebrar barreiras, quebrar paradigmas, mas em muitos momentos ainda ela barra nessas dúvidas, né, doutora? Primeiro, doutora Fabiola. Então, a legislação está correndo atrás das novidades, né? Nós temos que acompanhar, como a legislação ela tem que estar de acordo com as necessidades da sociedade, nós temos que correr com isso para disciplinar determinadas situações. De qualquer forma, essa regra também já foi estudada pela Justiça do Trabalho e o próprio Tribunal Superior do Trabalho já entendeu que o simples fato do empregado ficar com o celular da empresa, por exemplo, não caracteriza tempo à disposição. Então, tudo vai depender muito da prova, né, da prova que for apresentada num eventual processo trabalhista que demonstre se, de fato, o empregado precisava ficar conectado, se aquela dúvida deveria ser respondida imediatamente, se poderia ser encaminhada no dia seguinte. Então, tudo isso vai depender de cada caso concreto, né? O que a gente pode dizer, hoje o tribunal já entende que o fato do empregado ter um celular ou se utilizar do WhatsApp, por exemplo, não caracteriza por si só o direito a horas extras. No entanto, se houver a prova que ele deveria responder, que ele deveria estar à disposição, que ele deveria atender às chamadas da empresa em qualquer hora, sem dúvida, nós teremos o reconhecimento desse direito por intermédio da prova que é o WhatsApp, né? O WhatsApp hoje ele está sendo utilizado como meio de prova nos processos judiciais sem problema nenhum. Interessante. Agora, outra questão, né? E aí nós vamos entrar numa questão que é mais complexa. E o assédio? Ele pode acontecer muito mais no home office, de repente, me pediram um negócio quinta-feira às 10 da noite e eu não fiz, e aí depois sofri as consequências. Como é que funciona isso? Doutor Amiel? Eu posso dar uma opinião baseada em casos que eu tive recentemente, que eu achei bem interessante, porque a ideia dos meios de comunicação que nós estamos utilizando atualmente, ela acaba misturando muito a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Diferente quando você não tinha esses meios de comunicação instantâneos, você estava no local de trabalho e você tinha toda uma etiqueta do local de trabalho. Você saía de lá, ia com seus amigos num happy hour ou num jogo de futebol no final de semana, você muda a sua etiqueta, você muda a sua vestimenta, muda a sua linguagem, muda
você está num ambiente novo. O WhatsApp nos coloca nessa situação toda ao mesmo tempo. Então, eu mando uma mensagem no grupo do trabalho e imediatamente em seguida mando uma mensagem no grupo dos amigos, né? E às vezes as pessoas começam a confundir as coisas. E isso gera muito problema, porque não só o chefe pode acabar passando ordens ou pedidos fora do horário, ou fazer isso de uma forma, numa linguagem inadequada. Eu tive um episódio num processo já há alguns anos, uns 2, 3 anos, em que num grupo de trabalho havia um colaborador que não entregava um trabalho no prazo, né? E para, digamos assim, tirar um pouco, fazer uma graça com aquela situação, um dos chefes começou a mandar um emoji de uma tartaruga, né? Como se ele fosse um sujeito que não entregava as coisas rápidas. E ele usou esse argumento, embora não fosse só isso, como um dos elementos para dizer que ele sofria um assédio moral, ou seja, que o chefe constantemente dizia que ele não era eficiente, que ele não entregava no prazo, que ele não cumpria as tarefas. Mas veja que interessante, o uso do emoji, né, daqueles desenhinhos que você manda normalmente entre amigos, acabou sendo usado em grupos de trabalho e foi entendido pelo empregado como uma forma de pressioná-lo ou de assediá-lo moralmente. Então tem que tomar muito cuidado quando você mistura essas duas realidades, os riscos são potencializados certamente. Muito interessante. Agora a gente já está chegando até nos momentos finais do nosso programa. Eu gostaria de abordar uma questão e o teletrabalho no serviço público. Os gestores já têm sinalizado de começar uma implantação. Vocês acham que funciona? Primeiro a doutora Fabiola. Eu acho que assim como no serviço privado, na área privada, funciona, né? É óbvio que em determinadas situações há necessidade de um trabalho presencial, né? Nós temos muitas atividades que ainda dependem de um atendimento direto, de um atendimento expresso. Eu tenho, por exemplo, clientes no meu escritório que neste momento estão preferindo ser atendidos telepresencialmente. Então, nós fazemos reuniões pelo Skype, pelo Zoom, pelas diversas plataformas que nós temos disponíveis. Mas outros preferem ter um atendimento pessoal. No caso do serviço público, também existe essa necessidade, né? Muitas pessoas ainda no Brasil não têm acesso à internet, não têm condições de ter um celular que garanta essa possibilidade, e isso faz com que essas pessoas, esses cidadãos, sejam excluídos de um direito que é seu. Então, é importante que o serviço público, obviamente, garanta essa possibilidade de atendimento presencial, mas que também possa economizar, né, em muitos sentidos economiza, com o trabalho telepresencial. Né? Eu acho que, então, é importante, é possível, mas desde que seja garantida a possibilidade daquela pessoa que não tem acesso à internet, que infelizmente ainda são muitas no Brasil, tenham o direito de reclamar e solicitar os direitos e as suas garantias perante o poder público. Gente, para finalizar o nosso programa, eu gostaria das considerações de vocês em relação ao home office. Passou a pandemia, acabou, né? Estamos nesse processo aí, a vacina chega nos próximos meses, acredito que a partir do ano que vem, meio do ano no máximo, as pessoas comecem a voltar a ter a vida normal. O home office vai fazer parte da nossa rotina? Qual a opinião de vocês? Primeiro com o Dr. Carlos, agradecendo já a sua presença em nosso programa, doutor. Muito obrigado. Eu aproveito também para agradecer o convite e a possibilidade de estar aqui debatendo com a doutora Fabiola e com os telespectadores. Não há dúvida que essa pandemia nos vai transformar, né? Acho que há um mundo novo, né? Nós não seremos iguais. Em que medida, em que intensidade, mas certamente isso transformará. Os espaços de trabalho vão ser readequados, o aprendizado que ocorreu com o home office certamente abriu possibilidades, as empresas enxergaram que isso é possível. Então, uma coisa que normalmente viria pelas tecnologias foi acelerado pela pandemia. Então, eu não tenho dúvida que muita coisa vai mudar. Não sei em que intensidade, em que percentual, né? E o quanto das pessoas que estão em home office hoje deixarão de estar com o fim da pandemia. Mas que certamente ela acelerou
esse processo de intensificar o trabalho em casa, não há a menor dúvida, e nós vamos viver daqui para frente uma realidade nova, muito pelo processo de aceleração que a pandemia nos trouxe. Doutor, muito obrigado. Doutora Fabíola, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Bom, então eu também quero agradecer pela possibilidade de estar aqui, especialmente com o doutor Ambiel, é um prazer encontrá-lo. Guga, obrigada aí pelas perguntas, foram super interessantes e importantes para a gente resolver um assunto que é tão complexo nesse momento. Mas eu também acredito que o home office, né, o trabalho telepresencial, será uma característica da maioria das empresas, tendo em vista que existe uma redução nos custos, muitos empregados se adaptaram a essa situação, ela foi uma imposição e uma necessidade da sociedade para garantir o isolamento e também o desenvolvimento do vírus, né, o aumento dos casos de Covid, mas sem dúvida nenhuma, o que eu acho que é mais importante nessa história toda é que o poder público entenda que há necessidade de uma regulamentação específica, né? Em função dessas modificações, dessa modificação, desse trabalho em home office, é importante que exista uma legislação própria para garantir os direitos dos trabalhadores e também dos empregadores. Então, é uma via de mão dupla, há necessidade de uma previsão expressa para que a gente não tenha dúvidas a respeito dessa nova forma de trabalho, e também entendo que é fundamental o investimento em educação e informática para que os empregados que hoje não têm acesso, para as pessoas, na verdade, que não têm acesso à tecnologia da informação, possam, né, diante dessa novidade que se apresenta no mundo, conseguir novos empregos e participar de uma forma efetiva da sociedade, com garantias e com a possibilidade de acessar todos os meios disponíveis aí de informação. Muito obrigado. Este foi o programa Ideias e Debates de hoje. Falamos aí sobre home office e teletrabalho, as novas oportunidades que aparecem aí após a pandemia. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau!